Fala rapaziada, tudo beleza? Gabica aqui na área para mais um vídeo, rodada 5 de Champions League. Vamos fazer a nossa análise dessa rodada. Antes de mais nada, esse vídeo é um oferecimento da Betfair, então você vai apostar na Champions League? Tem link aqui na descrição e no comentário fixado para você fazê-lo. Vou deixar aqui a trilha do vídeo. Terça-feira, jogos de terça e quarta-feira para você ir diretão, você saber exatamente qual é a divisão, beleza? Vamos começar então falando um pouquinho da tabela, tá? Tabela da Champions League, vamos dar uma olhada como que tá a situação aqui das equipes. Atualmente, o Bayern de Munique é o líder pelo saldo de gols. O Arsenal vice-líder, Inter é a terceira colocada. Lembrando, tá? Que os únicos três que ainda estão invictos na competição. Depois vem o Manchester City, PSG, Newcastle, Real Madrid e Liverpool. Ou seja, neste momento, esses 8 primeiros classificariam de forma direta. E aí depois tem as classificações indiretas que vão para os playoffs, que é o Galatasaray, é o nono, aliás, o artilheiro da competição. A gente vai falar sobre ele aqui, o Victor Osimhen, da Nigéria, né, o nigeriano, que inclusive ficou de fora, né, da Copa do Mundo. E aí, por último aqui, o 24º é o Napoli, né? E aí, as únicas duas equipes que estão sem pontos ainda é o Benfica e o Ajax. Benfica do Mourinho, que a gente vai falar também. Então, essa é a situação de momento. Bora lá então, depois a gente vai trazer as odds da Betfair. Vamos jogo por jogo, começando com Ajax e Benfica, sempre naquele esquema da tier list que vocês já conhecem. Bom, primeiros detalhes que eu tenho para dar aqui, tanto de Ajax quanto do Benfica, né? Que é aquilo que vocês já viram. É o duelo dos desesperados. Tá? Alguém precisa pontuar aqui e, naturalmente, finalmente, alguém vai pontuar, porque não tem como, né? Se empatar 1-1, um ponto de cada, se vencer, é 3 pontos pro Benfica, 3 pontos pro Ajax, tá? As odds desse jogo, tá, nos mostram, obviamente, um Benfica favorito mesmo fora de casa. Acho o time do Benfica melhor, acho que o Ajax já há bastante tempo não tem um time competitivo a nível europeu, mas eu também não confio tanto assim, tá? Então acho que para mim, tá, esse primeiro jogo eu ainda colocaria no tudo pode acontecer. Não confio no Benfica do Mourinho, tá? Achava que o Benfica ia melhorar bastante com a chegada dele, mas até o momento isso não aconteceu, tá? Pode vencer fora de casa jogando na Johan Cruyff Arena? Pode, né? Mas eu não confio. Odd aí de 1,80. Vamos seguir? Galatasaray e Royal Union. Aqui a gente tem, de fato, um favorito. Né? O Galatasaray tem uma odd aí de 1,50 aqui na Betfair, 4,50 a odd do Royal Union, que eu sempre falo, falei em outros vídeos, falo novamente. É um time a nível Bélgica muito bom, mas ainda sente muito quando vai a nível europeu. Só que o grande problema do Galatasaray é a dúvida da lesão do Victor Osimhen, que além de ter ficado de fora da Copa do Mundo, com o que classificou ali para a repescagem, ainda teve essa lesão aí. Mesmo assim, é provável que entre, por exemplo, com o Mauro Icardi na centroavância, que, por mais que a gente tenha as piadinhas, Mauro Icardi, traíra e tudo mais, é um bom jogador, é um jogador fazedor de gols. É uma odd de 1,50, então não é uma odd extremamente, sabe, tipo, amassada. Acho que muito por conta também da ausência do Victor Osimhen, que obviamente será sentida, mas eu acredito que mesmo assim confirma favoritismo jogando na Turquia. O que vocês acham? Depois vocês vão comentando aqui embaixo também, beleza? Vamos seguir? Seguindo então para Borussia Dortmund e Vila Real, duelos amarelos, né? Amarelo Dortmund, amarelo do Vila Real. Vila Real que inclusive me ferrou, né? Lá no projeto do Lei Zebra, obviamente a gente continua lucrativo por lá, tá? Se vocês quiserem, tem vídeo aqui, eu vou ver se consigo deixar nos cards aqui para vocês, vocês conseguem pesquisar aqui o projeto aberto que a gente está fazendo, né? Eu tomei aquele 1-0 do Pafos, né? Perdeu para o Pafos na última partida. Se tratando, tá, de Champions League, o Vila Real realmente não tá bem, tá? O Dortmund é 14º, né? E o Vila Real, ó, é o 32º, né? Muito time, né? Champions League hoje em dia, né? Então, assim, a gente percebe que realmente baixa. Só que lá no Campeonato Espanhol, na La Liga, eles vêm aí fazendo até um bom campeonato. Eu gosto muito do que eu tô vendo do Borussia Dortmund nessa temporada. Acho que é um time que vai perder alguns jogos, não é o Bayern de Munique, você dá para confiar de olho fechado, mas se tratando de uma odd alta, né, de favorito, uma odd de 1,70, né, contra 3,75, jogando na sua própria casa, eu vou colocar que confirma o favoritismo. É um palpite um pouco mais arriscado? É um palpite um pouco mais arriscado, mas eu acho que o momento do Borussia Dortmund ainda me confia nisso, beleza? Seguindo, a gente tem aqui
Acho que, na minha opinião, um dos jogos da rodada, tem um outro jogo para mim ainda maior, mas esse daqui com certeza é um dos jogos da rodada, Chelsea e Barcelona. Esse Chelsea do Enzo Maresca, né, que vem aí surpreendendo desde que venceu o Super Mundial, mas tem um problema muito grande na escalação. Cole Palmer vai ficar de fora por mais 3 partidas por conta de uma lesãozinha no pé, cara, ele já tava voltando, isso daqui é real, isso daqui não é especulação não, e aí ele sofreu um acidente doméstico, bateu com o dedinho do pé, vai ficar 3 jogos, olha que peso, mas tem o Estevão, né? O Estevão que vive um bom momento, cada vez mais vem se firmando como titular no Chelsea e também na seleção brasileira, vai jogar, mas vem sem Cole Palmer para o jogo. Assim como o Barcelona tem notícias ruins, que continua sem Pedro e sem Gavi, que estavam jogando muito bem, principalmente o Pedro, obviamente, para mim um dos melhores meio-campos aí do mundo. Só que tem o retorno do Rafinha. Então, volta Rafinha, bom para a seleção brasileira, bom para o Barcelona também. Obviamente, o Rashford vem fazendo um ótimo trabalho, mas é bem provável, tá? Que a gente possa ver Rashford, Rafinha e Lamine Yamal jogando lá na frente, né? Lembrando que o Lewandowski, hora ou outra, acaba sendo banco de reservas, né? Claro, jogou agora com a seleção da Polônia nas eliminatórias, tem boas condições, mas eu não duvido que entre com esses 3. Esse jogo já é um joguinho mais complexo da gente analisar, porque mod de 2,10 do Chelsea, mod de 2,50 do Barcelona em relação a favoritismo. Realmente, para mim, não tem favorito aqui. Para mim, esse aqui é um jogo que eu colocaria no muitos gols. Eu acho que o primeiro aqui que cabe nesse patamar. Eu acho que dá para rolar pelo menos ali um over 2,5. O que vocês acham? Comenta aí embaixo, mas um jogo bem interessante de ver, né? Duas escolas de futebol bem interessante, aquela linha alta do Hans Flick, a intensidade contra-ataque do Chelsea que eu gosto bastante. Vai ser um jogo bem legal de a gente acompanhar. Seguindo, a gente vai de Bodo Glimt e Juventus. Quem em sã consciência, né, pensando assim em Champions League, imaginar esse tipo de confronto, né? Realmente curioso nessa essa versão estendida da Champions League. Mas enfim, o Bodo Glimt também, assim como o Royal Union, time grande na Noruega, inclusive peguei o Lei Zebra deles aí nesse final de semana, sexta-feira, né? Mas se tratando, obviamente, de Europa, tá sentindo aí o peso. Hoje o Bodo é o 29º. Só que a Juventus também não vai muito longe. Lembrando que a Juventus trocou de treinador, né? Trouxe o Luciano de Spalletti, mas ainda não mudou muita coisa. Tá? Pelo menos para mim, ainda não mudou muita coisa. Destaques, tá? Para a gente falar aqui das equipes, né? Tá com a dúvida aí, provavelmente Luiz Opendai e Jonathan David vão estar de fora. Nenhum dos dois ainda conseguiram encaixar de fato na equipe. Então, assim, não são desfalques tão grandes. Mas, por conta desse problema aqui da Juventus, obviamente a Juventus ainda vai ter uma odd aqui um pouco mais baixa, mas eu não confio, tá? E também não coloco como muitos gols, é porque a Juventus tem muito empate 0-0, 1-1, então não cabe nenhum 2,5. Para mim, muitos gols é a partir de 3, tá? Então, eu coloco como um jogo que tudo pode acontecer, tá? Não acho também assim que o Bodoglin, putz, dá para colocar, pode ter surpresa e coisa e tal. Obviamente, se vencer, vai ser surpresa. Mas sabe o cara de empatezinho? Cara de empatezinho meio xarope? É mais ou menos essa visão que eu tenho desse jogo. Seguindo, a gente tem Manchester City contra o Bayer Leverkusen. Cara, imagina se fosse aquele Leverkusen de Xabi Alonso, hein? Seria bem interessante. É verdade que o Manchester City voltou a praticar o futebol muito bom, muito interessante. O Haaland rachando de fazer gol. Se tem Haaland, é provável que tenha gol. E do outro lado, o Leverkusen, né, que é uma defesa que obviamente toma alguns gols, né? Um Leverkusen mais enfraquecido que a gente viu quando foi campeão. Rodri segue fora do Manchester City, cara, que sina, né? Depois a gente vai falar do PSG também, vocês vão perceber, mas que sina, né, esse negócio, o cara melhor do mundo, aí depois o cara realmente não consegue ter mais sequência. E do outro lado, o Leverkusen vai ter a ausência do Robert Andrich, que ele foi expulso, e aí pegou uma suspensão um pouquinho mais extensa, e é o capitão da equipe, tá? É o capitão da equipe, apesar de ser um jogador de menos destaque. Hoje, o Alejandro Grimaldo acaba vivendo um momento de muito brilhantismo, cobrança de falta, inclusive a galera do trade fica de olho, que ele tá fazendo gol de falta a rodo, tá? Odd do Manchester City, obviamente é uma odd de super favorito, uma odd 1,18, e realmente não tem como, né? Pô, vou falar que essa odd é baixa. Cara, o City realmente é uma máquina, então para mim, confirma o favoritismo com todo o respeito que eu tenho pelo Leverkusen. Seguindo, a gente também tem um duelo animadinho aqui, hein? Olympique de Marseille contra o Novo Castelo, tá? O Olympique de Marseille, que aliás, o Mason Greenwood vem voando no Olympique de Marseille, fazendo gol, o Pierre-Emerick Aubameyang também fazendo bastante gol, né? Que pena, né, que o Aubameyang não vai jogar uma Copa do Mundo, né? Acho que era a última chance dele agora com o Gabão, né? Acabou rodando lá. Mas enfim, isso aqui é para outro momento. E do outro lado, o Newcastle, que é
cada vez mais um time consolidado ali de estar brigando pelo menos por uma Champions League na Premier League, que a gente sabe que realmente é uma tarefa muito difícil. Para mim, cara, não tem outra coisa, tá? São odds aqui bem parelhas, né, desse confronto. Deixa eu pegar aqui para vocês, o 2,70 do Olympique de Marseille, Newcastle. Geralmente, o time inglês sempre tem uma odd um pouco mais inflacionada, né, respeitando obviamente o Newcastle, 2,25. É jogo de contra-ataque, tá? O Marseille joga com uma linha muito alta, então vale a pena vocês ficarem de olho. Eu não iria, tá, no match odds, tá? Eu iria muito mais aqui para um jogo para muitos gols. Acho que pelo menos 3 golzinhos a gente vê nesta partida. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Seguindo de Slavia Praga e República Tcheca. Assim como eu falei de Bodo e Juventus, também é um jogo mais improvável. E mais improvável ainda é que há uma possibilidade muito grande do Iñaki Williams não estar em campo. O Iñaki Williams, que vocês sabem, vocês podem pesquisar aí na internet, nem me recordo quantos jogos, mas, cara, ele tem um recorde absurdo lá de não perder nenhuma partida por lesão, principalmente por lesão, né, mas suspensão também, de partidas em sequência. Um cara que, fisicamente, assim, teve uma carreira extremamente plena. Eu acho que agora ele já tá com mais de 30 anos, se não me falha a memória. Mas, enfim, Nico Williams em campo, que não vive grande fase, tá? E o Slavia Praga, que é sempre aquele time, os times tcheco, né? Tcheco, serve e tal. Quando você vai para lá, né, realmente os caras tentam fazer um caldeirãozinho, dar um pouquinho de trabalho. É óbvio, tá, que o Slavia Praga, né, não é um time que assusta pelos resultados da Champions, é 30º, tá, na Champions League. Porém, também o Atlético de Bilbao é 27º. Então, assim, é um confronto para ou o Slavia Praga ou o Bilbao tentar dar uma subidinha na tabela, tá? Mas é um confronto muito difícil de se prever qualquer coisa, porque o Bilbao fora de casa ainda não vi nenhum jogo assim muito bom deles não, tá? Então, para mim, é o tudo que pode acontecer. Slavia ganhar, boa. Empatar, boa também. Bilbao vencer, é a mesma coisa para mim. Fechou? Seguindo, a gente tem o último jogo dessa terça-feira com Napoli e Qarabag, tá? Odd do Napoli, antes de mais nada, 1,24 contra o Qarabag 9, tá? O Qarabag, que inclusive surpreendeu, né? Já chegou a bater aqui mais na parte de cima aqui da tabela, mas hoje é 15º, né? Então, não, ainda assim está em zona de qualificação, né? Pelo menos para pegar ali o mata-mata, né, prévio das oitavas de final. E o Napoli, 24º. O Napoli que não vem bem, a gente sabe, né? Todo mundo conhece aquele negócio do Antônio Conte, né? Segunda temporada do Conte, depois ser campeão, sempre é um pouco mais complicada. E além de tudo, para esse jogo, não tem o Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne, que a gente já sabe que já está lesionado, não joga mais nesse ano, e não tem também o Billy Gilmour, o escocês, que poderia ser uma boa opção ali no meio campo. Acho que a boa notícia é que provavelmente Scott McTominay vai estar em campo e ele está jogando muita bola. Eu diria, tá? Aqui eu vou me pautar muito pela odd e muito pelo momento um pouco instável do Napoli. Claro, o Napoli é favorito? É favorito. Mas eu vou colocar como pode ter surpresa. Se o Qarabag arrancar empatezinho aqui, para mim já é surpresa, tá? Mas eu acho realmente, cara, ó, uma odd baixinha. Tá? É uma odd Manchester City praticamente aqui, claro, 6 ticks um pouco acima do City, mas se fosse fazer alguma coisa, por exemplo, botar numa multi, eu prefiro colocar o City. Confio mais no City, não confio no Napoli. Beleza? Fechamos então a nossa terça de Champions. Bora então para a quarta-feira, dia 26. Vamos começar então com um jogão, hein? Copenhague e Karate Almaty. Não, brincadeira, todo respeito ao Copenhague e ao Karate, mas assim, ó, esse é um jogo para a equipe do Copenhague conseguir fazer alguma coisinha e tentar encostar um pouco ali no pelotão de cima, pelotão de qualificação, tá? O Copenhague, que tem um empate e 3 derrotas, é um time também muito bom ali na Dinamarca, e do outro lado do Kairat, que, cara, para mim é o time mais fraco aqui, eu não sei como conseguiu ainda ter um ponto, né? Naquele jogo, inclusive, que o Papos jogou com um a menos, né? Por isso que empatou, né? Jogou praticamente o tempo todo ali com um jogador a menos. A odd, tá? Não é uma odd altíssima, é uma odd de 1,30. Talvez por essa odd eu me preocuparia, mas eu acredito que é o momento do Copenhague, que inclusive tem 2 bons brasileiros, acho que 2 ou 3 brasileiros, mas enfim, o Gabriel Pereira, muito bom zagueiro, olho aí no mercado brasileiro, poderia trazer, e também tem o Robert ali no ataque. Tá? Para mim, o Copenhague confirma, apesar de eu não gostar da odd. Apesar de eu não gostar da odd, eu acho que é um jogo importante, eu tenho certeza que eles vão tratar como um jogo primordial para tentar pensar numa pré-oitavas de final. Eu acho que esse é o jogo para eles vencerem. Seguindo, a gente vai de Pafos e Mônaco, tá? O Mônaco que não vai ter Eric Dier, bem provável que não tenha ali o Eric Dier, Tottenham, Bayern de Munique aí recentemente. E assim, o Mônaco é aquele time, velho,
murrinha, sabe? Tipo, pô, você olha o elenco, olha o time, então você fala, cara, é uma equipe que dá pra gente confiar, dá pra gente apostar a favor, mas na hora que entra em campo, às vezes me assusta um pouco. E do outro lado, o Paphos, né, que, pô, chocou aí o mundo, conseguiu segurar aí a equipe do Vila Real, né? Agora o Paphos, deixa eu até ver, tá? O Paphos entrou na zona de classificação, né? 20º. E me percebe que, assim, é um estádio bem incendiado, né? E é um time que, se ele faz um gol, ele se fecha muito. Então o Mônaco tem que tomar muito cuidado para não tomar um gol. Inclusive, estão coladinho aqui na tabela. Esse jogo, honestamente, tá? Eu não sei o que pode rolar. Ah, e uma outra informação. É bem provável que a gente possa ter Paul Pogba de volta. Ele vai jogar provavelmente o jogo aqui da Ligue 1, tô gravando um pouquinho antes, né? E bem provável que ele volte a jogar uma Champions. Então vai ser interessante por conta disso. Mas, com essa odd aqui do Mônaco a 1,55, eu honestamente ainda coloco como jogo tudo pode acontecer. Vou respeitar o Paphos por aqui. Tá? Talvez não tenha respeitado contra o Vila Real, mas aqui eu vou respeitar. Pode ser que eu erre de novo, né? Pode ser que eu erre. É um time complicado de ser enfrentado e não é um time confiável a equipe do Mônaco. Seguindo, vamos seguir aqui então, depois de Paphos e Mônaco, a gente vai ter Arsenal e Bayern de Munique. Lembra que eu falei, né, quando o Chelsea e Barcelona, que é um dos maiores jogos, e agora a gente tem um Arsenal e Bayern de Munique, para mim, é o jogo da rodada. Duas equipes excelentes. E aí é curioso, né, que o Arsenal é mais conhecido por ser uma defesa extremamente sólida, aquele time da bola parada, e do outro lado, a gente tem o Bayern de Munique, que é o ataque total. Né? Um Vincent Kompany que mexe muito no time, o Kimmich de lateral vai jogar lá mais no centro, e aí depois os caras fazem uma saída de bola diferente. Realmente, cara, olha alguns vídeos de tática aqui do Bayern de Munique, realmente vão surpreender, são ideias realmente muito novas, né? Então acho que a solidez defensiva do Arsenal versus o ataque realmente muito forte do Bayern de Munique. O Arsenal vai ser favorito nesse jogo, tá? Odd 2 contra odd 3, mas eu não botaria, assim, uma confiança muito grande nisso daqui. Desfalques, tá? Gabriel Magalhães é desfalque na equipe do Arsenal, provavelmente. E o Victor Gyökeres também é dúvida, tá? E do lado do Bayern de Munique, o grande desfalque é o Luiz Dias. Por quê? Porque o Luiz Dias foi expulso, né, contra o Paris Saint-Germain. E aí depois, agora o UEFA puniu ele, né? Esse seria um jogo de suspensão, agora vai ser 3. Tá? É óbvio que vão recorrer e tal. Mas fato é que o colombiano não vai estar nesse duelo. E obviamente é um cara que faz muita falta. Geralmente, quando a gente fala de Bayern, a gente pensa muito os gols, né? Mas, pelo fator defesa do Arsenal, tá? Eu vou colocar aqui com tudo pode acontecer, viu, pessoal? É um jogo muito difícil de falar quem de fato é favorito. Obviamente, o Arsenal joga dentro de casa, tem um favoritismo por conta disso, tá? Mas vai ser interessante pra gente ver. O que vale mais? Uma defesa muito sólida, pelo menos nesse confronto, né? Ou um ataque realmente muito positivo, tá? Eu acho que vai me surpreender se for um jogo para muitos gols. Acho que vai ser aquele jogo ali bem estudado, tá? Bem estudado. Não sei se vocês concordam comigo ou não, aí vocês comentam aí embaixo. Seguindo também no jogo grande, tá? Atlético de Madrid e Internacional. O Atlético, eu acho que o Simeone vive, sabe aquele momentozinho que o cara já tá bastante tempo ali no clube e tudo mais, e parece que as coisas já não começam a dar muito certo. Eu acho que esse é o momento do Cholo Simeone aqui no Atlético, tá? Claro, que é um time que a gente que merece respeito, merece. Ainda assim, é um elenco muito bom. Tem o Julián Álvares que tá voando, né? O Griezmann já um pouquinho embaixo. O Sorloth fazendo bastante gol na seleção, mas sendo poucos minutos. Mas sei lá, sabe? Eu olho para esse confronto, eu não vejo tão favoritismo assim do Atlético de Madrid, tá? E sabe o que é o fato curioso? Que se a gente pegar aqui o caso de fora, o Atlético 2 vitórias dentro de casa e fora de casa a Inter tem 2 vitórias. Então deixa tudo mais difícil ainda, tá? Um outro ponto, tá? Oblak e Giovanni Simeone, fiquem de olho no jogo de final de semana. Podem ser dúvidas aqui, ambos titulares, obviamente. Do lado da Inter, Dumfries é dúvida e o Mkhitaryan fora por lesão. Para mim, tá? Eu vou colocar dessa forma, tá? Já que a gente considera, né, e o mercado também considera o Atlético de Madrid leve favorito aqui, 2,20 a 2,70, eu vou colocar como pode ter surpresa. Eu acho que a Inter pode segurar o Atlético mesmo jogando fora de casa. Eu gosto muito dos jogos da Inter fora de casa, eles resolvem uma bola parada, resolvem no contra-ataque e aí consegue somar pontos, tá? Não sei se vocês concordam comigo ou não. Seguindo, vamos de Eintracht Frankfurt e Atalanta. Honestamente, não tem muitas notícias aí de lesão, de jogador importante que não vai estar relacionado, tá? Só o Jorge Scalvini ali que não vai jogar para o Atalanta, o Kanzun, que é um turco muito bom, né?
também não vai estar dentro de campo pelo Eintracht Frankfurt, e o Frankfurt que vem me surpreender negativamente, né? O time que vem tomando bastante gol, 11 gols sofridos na competição, tá? 23º ainda. E aí, do outro lado, a Atalanta que vem fazendo um joguinho murrinha, também demitiu seu treinador, 16º, tá? Ai, meu Deus, trouxe um treinador jovem, tá? Trouxe um treinador que ele treinou Rafael Palladino, perdão, que era jogador há pouco tempo, lembro dele jogando no videogame, tá? Então, assim, ainda é o momento de entender qual vai ser essa Atalanta, né? Inclusive mandou embora porque tomou 3 jogando dentro de casa contra o Sassuolo, né? Que não é uma grande equipe. Então, assim, jogo parelhinho, tal, jogo difícil. Eu poderia falar assim: "Ah, Gabica, é jogo para muitos gols, bota muitos gols", não sei, tá? A Atalanta me enganou bastante, tá? Então, para mim, é jogo onde tudo pode acontecer de novo, tá? Beleza? Vamos seguir? Vamos de Liverpool e PSV. Liverpool que não vai ter os 2 laterais, tá? Conor Bradley lesionado. Jeremy Frimpong, que eu não sei o que aconteceu depois que chegou do Leverkusen, praticamente só ficou lesionado também. E o Florian Wirtz, outro ex-Leverkusen que também tá fora por conta de lesão. E do lado do PSV, né, tem só o Alessandro Plea fora. E o PSV que de vez em quando surpreende, né? Goleou ali o Napoli, coisa e tal. Mas para esse jogo, assim, apesar de não ter grande confiança aqui no Liverpool, eu acho que é um jogo para confirmar o favoritismo do Liverpool, tá? Só que pode ter 2 coisas nesse jogo. Além de confirmar o favoritismo, essa odd aqui próxima ali de 1,30, pode ser um jogo para muitos gols também, tá? Então acho que eu iria nessas 2 linhas, essas 2 frentes aí para vocês. Eu acho que são 2 frentes interessantes para a gente trabalhar esta partida. Vamos seguir, Olympiacos e Real Madrid. Real Madrid que não vai ter o Éder Militão, né? O Fred brincou, isso aqui tá com cólica, né? Tá segurando o lado da cólica. Não, perdão, tô falando de outro jogador, mas enfim, aquela uma hora ele falou isso aqui, me recordou, mas o Militão teve uma lesão muscular, né, nos jogos da seleção e vai estar fora. O destaque desse jogo, sabe o que vai ser? O duelo entre Rod Lindo versus Vini Júnior. É isso mesmo, hein? Vini Júnior vai cair para cima. Quem que será que leva esse duelo? Comentem aqui embaixo. Mas o Real Madrid, obviamente, é favorito jogando fora de casa, né? Jogando na Grécia, odd de 1,30. E eu vou confirmar esse favoritismo do Real Madrid. Acho que esse Olympiacos aqui não assusta ninguém. Essa que é a grande verdade. Eu vou falar isso, é perigoso eles ganhar só para querer me contradizer, mas, cara, pensando, analisando e tal, o Real Madrid é muito mais time que o Olympiacos mesmo jogando fora de casa. Seguindo aqui para o penúltimo jogo dessa rodada, PSG e Tottenham. Lembra que eu falei, né, do Rodri? Pô, não sei o que tem, a maldição ali da bola de ouro, lesionou e nunca mais jogou. Cara, no PSG é loucura, né? Depois vocês procuram aí na internet, que tem uma galerinha que faz uns vídeos desse estilo. Mas, ó, Dembélé, melhor do mundo, lesionado, apesar que o Dembélé também não era grande novidade. E o Désiré Doué, que foi o melhor jogador da final da Champions League, a primeira da Paris Saint-Germain, lesionado também, lesão grave, inclusive vai ficar um tempinho fora aí, né? Então tem esse estigma, né? O melhor da finalista da Champions, o cara que vence a bola de ouro, depois sofre um monte de lesão, tá? Talvez o Vini tá passando desapercebido nisso daí, que bom, né? Que bom, né? Em termos de seleção. E também tem o Achraf Hakimi fora, né, que sofreu uma lesão gravíssima, né, uma pena, né, o Luiz Henrique tinha falado, pô, por que eu vou ter 2 lateral direito, né, por que eu vou ter um reserva, e ele não tem, de fato, um reserva, provavelmente joga o Zaire Emery por lá, né, que é meio campista, se eu tenho o Hakimi que não se lesiona, aí o Hakimi lesionou, zicou, como a gente costuma falar, o Luiz Henrique, e do outro lado o Tottenham não tem o Brennan Johnson, né, cumpre suspensão. Cara, esse Tottenham pra mim, assim, tinha animado o Thomas Frank no comecinho, depois começou a desandar a maionese e tal, então para mim, apesar do PSG não fazer grandes jogos, tá? Acho que o PSG ainda confirma o favoritismo na França, tá? Vamos fechar? Vamos fechar então com Sporting e Clube Bruges, tá? O Sporting que, se tratando aqui de Champions, ainda não é um timinho assim, tal, que, pô, tá 13º, mas não sei, sabe? Tá no bololô aqui, beleza, tal. E aí depois do outro lado o Clube Bruges, né, que é 22º, né, tem 3 pontos a menos do que o Sporting aqui, tá? Só que é um esporte que eu não confio muito. A odd, tá, do Sporting é 1,60, tá? Eu acho que teria que estar mais perto de 2, mesmo jogando em Portugal. E esse jogo aqui, eu vou colocar que pode ter surpresa. Acho que o Bruges vai surpreender o Sporting
jogando em Portugal. Me desculpe os amigos portugueses, né, que são torcedores de esporte, que provavelmente vão ficar bravos comigo porque eu falei isso, mas essa é a minha análise. Fechou, galera? Finalizamos aqui então o nosso vídeo para que essas análises te ajudem a tomar uma decisão nesses jogos. Apostem sempre com responsabilidade e, claro, tem link aqui da Betfair para você dar uma moral para nós, nosso patrocinador aqui do programa exclusivo da Champions League. Deixa o like, se inscreve, é isso e tamo junto.